Amiguinhos, no vídeo de hoje vamos resolver a questão 19 da prova de admissão do IBA do ano de 2014. A questão diz o seguinte: o valor máximo da responsabilidade que as sociedades seguradoras podem reter em cada risco isolado é chamado de limite. Aí são dadas as alternativas. Essa questão aborda o assunto de resseguro e antes de respondê-la, vamos falar mais sobre esse assunto. Antes de tudo, o que é o resseguro? O resseguro pode ser entendido como sendo o seguro das seguradoras. Quando uma companhia seguradora, a parte cedente do processo, assume um risco maior que a sua capacidade, ou seja, seu limite técnico, ela geralmente repassa parte desse risco a uma resseguradora. Existem dois tipos de contratos de resseguro, os proporcionais e os não proporcionais. Na categoria dos proporcionais, os prêmios e os sinistros são divididos proporcionalmente entre o segurador e o ressegurador, numa proporção pré-estabelecida, como nos casos de resseguro por quarta parte e por excedente de responsabilidade. No contrato de resseguro não proporcional, o ressegurado indeniza a cedente apenas quando o valor do sinistro ultrapassa o limite de retenção ou o limite técnico. Sendo assim, as responsabilidades seguradas são divididas entre cedente e ressegurado, com base no valor do sinistro e não nas importâncias seguradas, como no caso de resseguro por excesso de danos e o resseguro por excesso de danos agregados. Na questão, ela aborda ainda o conceito de risco isolado. Segundo a resolução da SUSEP de número 276 de 2013, esse risco é considerado como sendo o objeto ou o conjunto de objetos de seguro em que a probabilidade de ser atingido por um mesmo evento gerador de perdas é relevante. Com base nesses conhecimentos, podemos retornar à questão e comentar cada uma das alternativas. Na letra A, afirma-se que o valor máximo de responsabilidade que as sociedades seguradoras podem reter em cada risco isolado é o limite de seguro. Nas pesquisas realizadas como base teórica para responder essa questão, nada foi encontrado a respeito sobre esse tipo de limite. Sendo assim, vamos deixar essa alternativa em stand-by. Na alternativa B, diz que o limite no enunciado da questão é o limite operacional. O limite operacional é constituído de 3% do ativo líquido da seguradora. Com essa definição, temos que a alternativa é falsa. A letra C diz que o valor máximo de responsabilidade que a sociedade seguradora podem reter em cada risco isolado é o limite de retenção. De acordo com a resolução de número 40 do ano 2000 do Conselho Nacional de Seguros Privados, o limite de retenção, ou também chamado de limite técnico, é o valor máximo de responsabilidade que as sociedades seguradoras poderão reter em cada um dos riscos isolados e serão determinados com base nos valores dos respectivos ativos líquidos. Esse limite corresponde de 10% a 100% do valor do limite operacional. Vai depender apenas das condições específicas para cada ramo e para cada companhia. Sendo assim, até agora, essa alternativa é verdadeira. Na letra D, diz que o limite no enunciado da questão é o limite de sinistros. Esse limite é estabelecido no resseguro por excesso de danos. Nesse tipo de resseguro não proporcional, o segurador fixa uma importância determinada para cada sinistro, ou uma importância global para todos os sinistros que venham a ocorrer dentro de um determinado período. Essa importância denomina-se limite de sinistros. Quando esse limite não é atingido, o segurador arca com a totalidade das indenizações. Quando o valor do número de sinistros ultrapassa esse limite, a resseguradora arca com a diferença. Sendo assim, essa alternativa é falsa. A letra E diz que o limite que está definido no enunciado da questão é o limite de negócios. Assim como na alternativa A, nada foi encontrado na literatura a respeito sobre esse tipo de limite. Logo, podemos deixá-la também em stand-by. Como temos que na alternativa C, que é a definição de limite de retenção, segundo a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, é igual à definição apresentada no enunciado da questão, essa é o gabarito da mesma. Com isso, temos que o gabarito da questão 19 da prova do IBA do ano de 2009 é a letra C.
Essas foram as referências utilizadas para a resolução dessa questão e até um próximo vídeo.